capítulo é lindo. É lindo demais. Porque Mário falou, você parece que está tranquilo. Só Deus sabe. Boa tarde, meus amores. É com grande alegria, mais uma vez, estamos todos aqui juntos nessa casa de luz, nessa casa que nos traz tantas energias de gratidão, de caridade, de benevolência. E hoje eu estou aqui tentando trazer um pouco a mais, né, daquilo que eu aprendi, como aprendi nesses dias sobre esse tema. Essa leitura que a nossa querida Gracinha nos trouxe, esse tema, falando de ações, atitudes, escolhas e oportunidades, vem do nosso querido Adolfo, bispo de Argel. Para entender um pouquinho desse ser que viveu aqui, lá em 1800. Olha quanto tempo. O nome dele, desculpa, porque a tradução, a língua não dá, não ajuda. O nome dele era Antônio Adolfo Dup. Eu não sei fazer o biquinho, tentei com o Mário agora no carro, mas não deu. E Adolfo nasceu na França, em Bordeaux, em 1800, no dia 20 de maio, porque essa data é a data que faz aniversário da minha filha. Então marcou dia 20 de maio de 1800 e desencarnou dia 11 de julho de 1856. E também eu gravei 56 anos, que é a minha idade, a idade de em setembro. Estarei aí agradecendo a Deus pela oportunidade. Tão novo, né, gente? E ele foi o primeiro bispo de Argel. Ele atuou durante 8 anos, desde 1838 a 1846. Antes de se tornar aí sacerdote, ele foi advogado. Em 1825, ele foi ordenado a sacerdotia. E ele era advogado, trabalhava e atuava na igreja, na arquidiocese da França, em Bordeaux. O que chama a atenção desse ser, ele atuava na forma mais amável, mais agradável, que era o caritativo, que vem trazer a bondade, que vem trazer para nós esse conhecimento, que eu vou tentar de alguma forma transmitir para vocês hoje. E ele foi tão importante nessa época, que ele até desenvolveu na França, em Bordeaux, e criou lá um orfanato. Então foi uma pessoa essencial e nos traz hoje essa leitura que a Gracinha ficou, e todos nós aqui de alguma forma ficamos tocados. O estudo é do capítulo 13, nosso querido Evangelho, que o que a vossa mão de esquerda faz, não interessa a vossa mão direita saber, mais ou menos isso, né? Eu vou ler direitinho para vocês, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então a gente não precisa ficar todo o tempo, toda hora, falando do que a gente faz. Vamos atuar mais. Esse foi o toque, né? Hoje eu até procurei ficar mais concentrada e daqui por diante vocês vão me notar que eu vou melhorar, porque eu aprendi bastante com esses ensinamentos. Então nós estamos aqui hoje no capítulo 11. Já começamos a estudar esse capítulo já há algum tempo, em outras quartas-feiras, e hoje também não vou terminar. Nós vamos ouvir aqui as outras companheiras ou companheiros vir aqui abordar esse assunto. O item 11 é beneficência. E o que significa beneficência? É o ato
hábito, é a prática, é a virtude de fazer bem feito. Bem fazer. Então, é o ato que a gente faz. E a gente pode trazer isso constantemente à nossa vida, sim. Porque no momento que a gente desperta para o dia, que Deus nos dá essa oportunidade, e tem grandes oportunidades durante o dia, esse ato a gente pode fazer exatamente isso. Fazer bem ao próximo. E nós temos aí um exemplo. Na profissão de médico, nós temos aí uma trajetória linda de estudante, de faculdade, de graduações. E nos adquirir muitas oportunidades para a gente fazer bem feita essa profissão, como todas as outras que a gente se depara para essa vida. E o dever, que é o principal desse médico, o dever de possuir aí toda a vivência, de experiência e colocar em prática e trazer com muito carinho, muito zelo, a proteção da saúde daquele ser. Então ele tem o dever, através dos instrumentos, da tecnologia, cada vez mais nos ajudando, né? Ele tem um dever de zelar, de proteger a saúde do seu paciente. Essa diferença, né, entre caridade e beneficência é tênue. Por quê? Porque a beneficência, ela representa, vamos dizer assim, a caridade. A caridade é o ato de fazer o bem ao próximo com amor. Então essa palavra já define a diferença entre beneficência, que é fazer o bem, mas a caridade, além de fazer o bem ao próximo, faz com amor. E aí a gente percebe que existe um sentimento profundo de trabalho, de vigilância, né? Quando a gente se propôs a fazer, a olhar, a falar, a conduzir a nossa vida. O Evangelho que a gente está fazendo aqui hoje, estudando esse Evangelho que eu amo e adoro, e que acredito que todos nós, ele nos ajuda muito nessa reflexão. A espiritualidade é muito amiga e ela nos mostra várias formas para a gente fazer a caridade, mas dentro dessa caridade trazer esse sentimento de carinho, de amor ao nosso próximo. E vem aqui a diferença, a beneficência, ela como conduz? Ela alivia provação. Nós temos provação? Sim, senão não estaríamos aqui encarnados, vivendo nessa grande experiência de evolução, nessa transição. Então a gente tem muitas provas ainda que a gente precisa aliviar. E como você alivia? Através dos seus atos. Já a caridade, ela já extingue o mal. Então, se a gente tem algo mais profundo, a gente tem que ter aí e aproveitar muito dessa caridade para a gente tirar esse mal que ainda vem, muitas das vezes, em alguns pensamentos, em alguns atos, em algumas palavras. A beneficência, o que ela faz? Ela auxilia, então vamos dizer que ela é o primeiro degrau, né? Porque quando a gente começa a fazer caridade, a gente não tem noção da oportunidade que nós temos pela frente, exercitando essa caridade. Então a beneficência, ela já nos toca, porque a gente vai fazer o quê? O bem. E a caridade, ela soluciona. Então ela anda junto, ela soluciona várias oportunidades que a gente tem débito, e hoje em dia a gente passa aí, né, quem tem débito em conta bancária financeiramente, a gente passa um Pix, né? Então vamos dizer que o Pix da gente é beneficência, e junto a gente tem que produzir a caridade por completo, porque aí a gente vai já pagar essas dívidas
com muita rapidez. Assim como o Pix entra na nossa conta com muita rapidez, várias atitudes que nós temos nessa vida vai nos ajudar. Voltando ao tema, pegando aqui partes do que a nossa querida Gracinha nos trouxe, no início tem a beneficência, meus amigos, vos dará, nesse mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos e nem pela indiferença. E o que quer dizer com relação a isso, né? Se a gente perceber, geralmente a gente não percebe, quando a gente traz esse ato de caridade, quando a gente faz o ato de caridade, muitas das vezes a gente não percebe, mas a gente vai colocando essa luz no nosso ser. E essa luz nos traz o conforto e alegria para os nossos corações. E a gente se perceber nesse dia de hoje, na quarta-feira, né? Quando a gente entra nessa casa, a gente tem várias oportunidades desse exercício. Daqui a pouco, temos aí os médios que vão fazer o exercício, né? Conduzir o trabalho do passe. É uma oportunidade? Sim. Quando a gente entra nesse salão, geralmente aos sábados que estão aqui mais pessoas, a gente abraça, a gente fala, a gente agora mesmo, eu abracei a Isa porque fiquei com ciúme de que ela abraçou a Gracinha. Eu também quero esse abraço, Isa, que é um ato de caridade e que eu senti a necessidade desse amor. Eu senti a necessidade de estar compartilhando esse momento com a nossa querida irmã. Então, adentrando esse salão, nós médios, no momento do passe, levar o pensamento a Deus, sintonizar nessa conexão, agradecer por esse momento. Eu agradeço vocês por estarem me ouvindo, vocês aí em casa. Nem falei com vocês, né, meus amores? Agradeço imensamente a todos vocês, que é uma grande oportunidade para mim de estudo, e com certeza valeu a pena e vai valer a pena, vai continuar valendo a pena. Então, esse momento de alegrias do coração, porque não são perturbados, porque cada vez mais nós estaremos iluminados, protegendo aí as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E esse cuidado que nós temos que ter cada vez mais, né? Porque nós estamos aqui, dentro dessa doutrina, cada vez mais aprendendo, ouvindo e tendo a grande oportunidade de executar, de colocar em prática as ações. Quando a gente se depara com esses livros, nas sopas, no dia a dia, na rua, ou até mesmo quando a gente se depara com os amigos, é uma grande oportunidade da gente praticar isso, que a gente aprende. Quando eu entrei dentro dessa casa espírita, a cabeça ficou muito confusa, porque eu já não sabia o que era certo e o que era errado. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou errando? E a cobrança foi muito grande, mas passou, porque eu pude perceber que cada vez mais a gente estudando, evoluindo, meditando, tendo do conhecimento, né, os nossos atos benéficos, cada dia mais vai melhorando. Porque se antes eu cobrava de alguém, né, que dissesse, ou batesse aqui no meu ombro e dissesse obrigada, hoje em dia a gente não precisa. Muitos de nós não precisamos que alguém fale se gostou, se deixou de gostar. O que importa é o que você fez. Se foi realmente verdadeiro, se foi realmente com boa vontade, se você doou por completo, isso basta. Não precisamos de ninguém que fale. Aquele lá de cima
chama-se Deus, Ele sabe exatamente, através das nossas práticas, das nossas atitudes, se somos ou não. Então não precisamos mostrar, apesar que quando você eleva esse mostrar, e uma coisa que eu vi agora antes de sair de casa, na televisão, que me comoveu bastante. Muitos falam, como foi o título hoje, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Mas quando você faz isso involuntariamente, como aconteceu agora, do rapaz entregador, trabalhador, a gente sabe o sacrifício que é da vida, de arranjar um emprego, de trazer o sustento para sua casa, e novo. E ele ficou num desespero tão grande, né, que vocês sabem que vocês se jogam cada vez mais, até a gente, né? Cria o hábito, o vício de pegar celular. Graças a Deus aí nós temos celular, porque tem gente em casa nos ouvindo na condução, aprendendo junto com a gente. Então, essa é a grande oportunidade da tecnologia. A gente tem que saber usar essa influência. E esse menino, né, foi assaltado, levaram a sua bicicleta e ele, no desespero, chorando muito, pegou o celular e deixou ali, extravasou ali todo aquele sentimento que ele passou naquele momento, que para ele vamos dizer, né, é o pão de cada dia, né? Tirou dele a oportunidade de trabalhar. E ele, desesperado, colocou e nem percebeu que estava e entrou aqui automaticamente, foi ao vivo. E ali ele colocou, chorou, enfim. Logo depois, gente, olha que delícia que foi, né? Ele falou, ontem eu estava chorando num momento de grande aflição, hoje já estou sorrindo. Porque isso tomou uma proporção tão grande, tantas pessoas, eu estou emocionada aqui, chegou a tremer aqui a perninha, tantas pessoas, olha como que você fazendo as coisas naturalmente, colocando para fora de uma forma gostosa, né? Que na hora dele foi o desespero, mas foi algo sincero, verdadeiro, que ele se viu ali sem nada. E eu já passei por essa experiência e realmente você não encontra o chão. Existe um buraco, você entra nesse buraco e às vezes você demora para sair disso. E nessa proporção que as pessoas foram ouvindo, vendo aquele vídeo, aquela imagem, algo divino, aquele que quer realmente ajudar, fazer caridade. Foi um cantor, que eu não lembro agora o nome, viu, né, a proporção que tomou, que viralizou, todo mundo compartilhou, enfim. Ele presenteou esse rapaz que roubaram a sua bicicleta, presenteou com uma moto. Ele ficou tão feliz, que não pôde nem sair com a moto, porque ele não sabe, ele tem que tirar a carteira para poder conduzir esse veículo. Então, dessa forma, né, a gente, no caso dele, ele não sabia, ele, num instante de nervoso, ele colocou o vídeo e aquilo teve uma propagação muito grande. Então, a gente pode muito, né? A gente encontra muitas pessoas que têm esse dom de ajudar sem buscar nenhum interesse próprio. E continuando aqui, né, a máxima, né, que a gente tem aqui do conforme e o que a gente precisa enxergar no Evangelho, que a caridade é uma virtude que sustenta todas as demais, que nos oferece a esperança. Foi o que aconteceu com esse menino, né? A caridade trouxe para ele o que? A certeza que ele não está sozinho nessa vida, que ele tem aí uma grande oportunidade, até melhor, né? Que ele ganhou um veículo até melhor, de conduzir a sua vida com mais confiança. E continuando aqui, o que foi dito do texto, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e agradável a generosidade das belas almas
esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegrias para vestir ao irmão. E a generosidade faz isso. Muitas das vezes a gente olha, e a gente tem que praticar esse exercício, a gente não faz, olhar o próximo como olhar-se a si mesmo. Como a gente se olha? Da melhor forma possível. Tanto que a gente não consegue enxergar alguns vícios que nós temos. Então a gente, quando se olha, a gente se olha com os melhores sentimentos. E é esse sentimento que a gente tem que olhar o próximo, tem que buscar, né? Não somos mais eu, agora somos nós. E quando a gente se deparar numa oportunidade, como aqui diz, né? Esse sentimento que não faz que se olhe os outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista. Então, como a gente vai olhar o outro com a generosidade? A generosidade não está só nos bens materiais, nós temos também no bem moral. Esse aprendizado, para mim, na doutrina espírita, foi máxima para mim, quando eu comecei. Para mim, caridade, fazer caridade, era fazer caridade. Eu não sabia da extensão que isso proporcionava, a moral que isso. Qual é a moral quando você se depara com alguém e você não tem, aqui está dizendo que você que tira a sua própria roupa e doa, né? Isso é fácil de fazer? Sim, porque se eu abrir o meu armário lá, tem várias roupas. É fácil eu tirar um agasalho, uma calça, mas tirar dentro de mim o amor sincero e verdadeiro já é mais difícil. Para uns, vem com uma facilidade muito grande. Para outros, eu ainda preciso exercitar essa caridade, essa moral. Então, essa casa nos dá, todo momento, quando a gente tem o trabalho e assistência social aí, né? A gente tem uma oportunidade grandíssima, porque aquele ser, né, que a gente acha que a gente tem muito para doar, e muitas das vezes nós que recebemos, muitas das vezes é uma troca que não traz tanta felicidade. Eu fiz um trabalho durante algum tempo aqui com as crianças, um ato de exercício constante. Nunca trabalhei antes com criança, nunca havia trabalhado. E para mim era uma dificuldade muito grande. Como é que eu vou ensinar a evangelizar um bebê? Se ele não fala, se ele não senta, se ele só fica andando, se ele não para no lugar, será que ele entendeu? E conforme o tempo, os ensinamentos, né, eu pude entender um simples gesto quando, num sábado, antes do trabalho, cheguei. E nesse dia, sabe aquele dia que você está bem esgotado fisicamente, emocionalmente, achando que a vida está sendo assim muito ingrata com você, que você não aguenta, que a mala está pesando, está difícil de você carregar essa mala. E uma menina chamada Mariana, que agora deve estar uma grande mulher, se transformando, eu vou ter o prazer de um dia poder abraçar e agradecer por essa vivência, essa troca. E ela veio correndo, tia, me deu um abraço tão grande, que naquele dia eu aprendi, né, que esse ato de carinho, de amor, essa é a forma de conduzir e de ensinar, né, no caso, a doutrinar, né, essa criança. E essa criança me ensinou uma lição que eu não esqueço nunca mais. Então a gente não precisa que ninguém fale, que ninguém agradeça, né? Que vocês têm a oportunidade somente do que? De aproveitar essa oportunidade que a gente tem diariamente. Hoje, quando nós acordamos,
dentro como eu sinto, né? E peço, agradeço. Sempre agradeço por tudo aquilo que eu tenho. Eu recebo, eu tenho, eu estou oferecendo. Qual é a forma de oferecer isso? Para mim é mais fácil de doar, porque eu tenho muitos outros que não têm. Aquele necessitado, aquela família, aquela criança que necessita do alimento. Eu tenho, eu recebo, então eu posso justamente doar. E eu estou fazendo esse exercício, eu pratico esse exercício de doar, de olhar as oportunidades, nessa evolução, nesse mundo, nessa transição que nós estamos tendo aí planetária. A gente pediu para reencarnar e a gente pediu para exercitar essa caridade, mas não é a caridade do eu, é a caridade do nós. Estamos exercitando, estamos olhando a oportunidade de cada dia de praticar essas ações. E aí, continuando, né, Jesus foi e será o nosso grande mestre, né? É o mestre por excelência. E ele nos diz, né, bem-aventurados mansos, bem-aventurado vós que amais o próximo. Então é nessa máxima que a gente tem que seguir. Se Jesus, por excelência, veio, ele não só falou lá no monte as parábolas que deixou para nós, mas ele praticou na essência, ele praticou um sentimento maior de amor e respeito a nós. E ele deixou esses ensinamentos. E nós temos aí a oportunidade, cada dia mais, de descobrirmos por nós mesmos essa prática e esse ensinamento. Já não são mais, né, as palavras que nos agradam tanto como essa. Sentimento fraterno e o sentimento do amor de Jesus por nós. A doutrina espírita nos dá aí a capacidade, né, de meditar, de ler. Converso muito com o meu querido aqui à frente do projeto que nós temos aqui nessa casa, né? Esse projeto que com a Gracinha, com os demais, nós vamos abraçar, acolher, né, esses idosos, como a gente faz com essas famílias que vêm a essa casa. São mais de 100, né, em torno de quase 100 famílias. Se a gente olhar, a gente ainda precisa executar muito. Nós somos ainda muito falhos ainda na execução, na prática. A vida está tão corrida, né, que muitas vezes a gente sai daqui, né, eu me vejo muitas vezes assim, sentado depois da palestra, mas já saindo para outras funções. Para que tanta correria? Por que de tanto desespero? Por que toda hora, todo momento, a gente tem que ficar fazendo, acontecendo? Será que a gente realmente está precisando dessa correria? Vamos trazer essa correria para esses atos. Vamos prestar atenção se a nossa vida durante esse período todo, né, se a gente acelerou os nossos atos, para as nossas bondades, para os bons momentos de compartilharmos o carinho e o amor. A gente faz tudo rapidinho também? Então, a máxima é
prestarmos mais atenção naquilo que a gente tem hoje, agora. Se a gente errou, sim, com certeza, mas a gente pode acertar daqui por diante. E aí vamos ser mais sensíveis, vamos estar mais por inteiro. Isso tem sido um grande aprendizado. Vamos ouvir realmente a palavra do outro, a necessidade de acolher, a necessidade da gente também não achar que nós somos e estamos a todo momento corretos. A vida vem nos mostrar, toda hora, todo momento, que muitas das vezes a gente precisa acertar. E aí, temos mais um trecho. Desprovido de pão, esses infelizes, seus filhos, ignorando de que viver é sofrer, gritavam, choravam, repetiam essas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Imagine você com várias crianças, seus filhos amados, e você abre seu armário e só encontra água, um restinho de feijão ou de comida, e às vezes não encontramos nada. Imagine você a sensação e a aflição dessa família. Compreendei o quanto são deliciosas impressões daquele que vê renascer a alegria, onde momentos antes só havia desespero. Então a gente pode trazer um alimento. Na minha casa, eu abro, posso pegar um alimento, posso trazer esse alimento para essa família, posso buscar outros grupos, como esse menino aqui, que na internet teve aí a oportunidade de ganhar o que ele ganhou. Então a gente também tem essa oportunidade de fazer um trabalho de divulgação, um trabalho em grupos. Nós temos vários grupos, a maioria de nós, e vamos divulgar para trazer, porque quando a gente compreende que quantos são deliciosas impressões daquele que se vê agoniado, sofrendo naquele momento, que vê renascer a alegria. Então a gente pode trazer alegria para esse ser. Eu recebo, eu tenho. Então eu tenho que fazer esse exercício da doação. Eu posso juntar mais? Sim, sim. E nesse desespero aí, compreendeis quais são as nossas obrigações. Olha o dever do médico, é de cumprir, zelar pelo doente. E qual é a nossa obrigação? A obrigação para com os vossos irmãos. Então nós estamos num momento que temos que fazer mais. Hoje em dia, tentamos fazer, sim. Podemos fazer mais, sim. Porque nós não estamos agradando somente aquele que está recebendo, tá? Mas o nosso coração, lembra lá do início? O coração aqui, as mais doces alegrias do coração, que muitas vezes a gente não percebe. Então a gente pode sim nos doar para trazer aí, compreender, trazer mais benefício para quem precisa. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestiste a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazer. Então, lembre, se a gente ama esse Cristo e Ele veio praticar, nos mostrou o caminho, se nós somos filhos de Deus e esse Mestre Jesus
veio nos trazer todo o direcionamento, e quando a gente tira, dedica, né, um bem material, uma palavra de conforto, um alimento, um ouvido, nós estamos fazendo a quem? Nós estamos fazendo aquele mestre que veio nos ensinar. Ao percebermos que temos muitas famílias, inúmeras famílias marcadas pelas suas vicissitudes e amarguras, muitas. Quando a gente faz esse movimento crescer, e dentro dessa casa espírita a gente tem esse ponto principal, não só trazer a evangelização, mas trazer o conforto desse alimento, passamos o quê? A criar esperanças, dar esperança a esse ser que necessita. Então a gente compreende aquele ser, a necessidade daquele ser, auxilia, tá? E conforta esse coração. Já há algum tempo, né, a gente vem percebendo a caridade, que é essa palavra funda. E essa caridade, ela traz do bem. Bem, 3 letrinhas, simples. Só que traz um bem, como eu falei no início, com amor. 4 palavras. Mas existe uma extensão, um profundo sentimento verdadeiro de fazer o bem com amor. Então a caridade aqui, como fala, palavra sublime, que resume todas as nossas virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Olha aí, és tu que deves conduzir os povos. Quem são os povos? São os necessitados à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando. Como está essa semeadura? Como está o seu plantio? Você está colhendo aquilo que realmente semeia? Se não está colhendo, o plantio tem que ser mais profundo. Então vamos pegar lá a enxada, que a gente precisa ainda fofar bastante, e colocar ali, tá, vários desejos, né? Porque quando a gente se depara na análise da nossa vida, antes de reclamar de qualquer coisa, a gente tem que olhar em volta, né? E com certeza vai existir muitas situações muito mais difíceis para nós. Então a gente tem o desejo de melhorar, de praticar mais, porque esse plantio não estamos colhendo a semeadura que realmente gostaríamos. Então a gente pega toda aquela vontade de querer, de melhorar, de aprender, de praticar e vai colocando, vai semeando, porque o plantio, essa árvore, né? A gente muitas vezes doa o fruto, mas esse fruto ainda está muito verde, porque muitas das vezes a gente ainda fala com o outro de uma forma indevida, né? Com uma palavra que machuca, que muitas vezes a gente se arrepende e volta, né? Na hora da nossa oração, por que eu falei assim com esse ser? Então a gente ainda tem e ainda precisa amadurecer esse fruto. Esse fruto precisa ser doce, né? Para que a gente possa realmente, com boa vontade, com intuito de carinho, de respeito, benevolência, indulgência, né? E perdão para com o próximo. E a gente, essa semeadura precisa estar bem para que a gente possa colher esse fruto. Então, a gente está aqui, terminando, caridade. Durante o seu exílio na Terra. Então, a gente está aqui, nesse exílio na Terra, né? Que a
gente precisa aí, tirar várias coisas dessa mala, que essa mala ainda continua muito pesada. Precisamos iluminar esse caminho que nos traz e precisamos sair desse exílio da terra. Serás para eles a consolação. Olha aí, nós temos a oportunidade de ser a consolação para aquele ser que está necessitado, que está necessitando, e nós muito mais, porque a gente precisa praticar. Então é um precisando do outro. Nós precisamos doar e eles precisam receber. E a consolação, o antigozo das alegrias que mais tarde desfrutarão. Então a gente vai desfrutar, eles vão desfrutar, né, de toda essa alegria, quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus do amor. Então aqui nessa casa, né, espero que eu encontre vários de vocês quando desencarnar, tem esse trabalho em conjunto. Espero encontrar esses amigos que já passaram por aqui, nesse trabalho, e que hoje tenho certeza que eles nos dão o direcionamento. Imagine vocês, meus amores, os nossos anjos, os nossos mentores. Olha que prática deles para conosco. Que alegria deles quando se depara conosco numa ação, num gesto, numa palavra, né? Na dedicação da boa vontade. Com certeza, eles estão e ficarão felizes. E nós, lá como eu tive, né, há anos atrás, a possibilidade, fiquei muito feliz de ter um abraço desse bebê, né, que trouxe para mim esse conforto. Imagine a resposta que nós estamos aí ofertando. Porque a alegria para o coração de Jesus é a caridade. Quando a gente pratica na máxima, na íntegra, ainda estamos falhos nessa íntegra. Adolfo, lá em 1800, ele já trouxe essa caridade, né? Criou, formou um orfanato, trouxe para a gente essa página de hoje. Então ele já exercitava na íntegra e nós precisamos ainda cultivar, né? Aproveitar muito essa grande oportunidade. Eu acho que eu tenho que acelerar um pouquinho, né? Possam meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala? Que amigo é esse? Adolfo. Esse amigo, com experiência própria de anos, veio trazer essa máxima para nós, dessa página de hoje, da beneficência. É na caridade que deveis procurar a paz do coração. Na caridade que deveis procurar a paz do coração. Você quer a paz? Faça caridade. O contentamento da alma, a alegria da alma, a satisfação da alma, um remédio para as aflições da vida. Olha aí, tantas coisas boas nós temos através da caridade. Olha quanto de bom ela nos proporciona. Quando estiver a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias aliviar, quantos pobres crianças sem famílias, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer. A gente acha que quando desencarnar vai estar lá, São Pedro, nos esperando, Jesus? Não, estarão esses que estão conosco, que às vezes, muitas das vezes, passa despercebido por nós. A grandiosidade desse ser a gente desconhece. Chico tem uma passagem que ele estava envolvido com várias pessoas e ele olhou aquele ser que vivia na rua. E ele saiu de onde estava e foi até esse ser. Voltou e um amigo falou para ele: você foi aonde, Chico? Você foi falar com aquele
morador de rua? Ele sim. Aquele morador de rua é um grande espírito, um espírito evoluído, que pediu para encarnar e passar por essa vivência. Ele não precisava, mas ele queria ter a experiência de passar por essa vivência. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, essa sensibilidade que eu falei no início, que nós temos que ter, viver o hoje e o agora. E o que Jesus, Deus nosso Pai, está nos colocando à prova. Qual é a nossa oportunidade perante aquele ser, seja ele quem for? Nós temos que nos doar por completo. Passado por uma evolução, são as necessidades da vida, eu vou ter que passar aqui e acelerar um pouquinho, Já dizia aqui Paulo de Tarso, a caridade é uma forma mais perfeita do amor. Ela deu a prevalência na sua comparação com a fé e com a esperança. Ele valorizou a caridade como nenhum outro discípulo de Jesus e o fez. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria esperança. Mas só mais um minutinho, só tem uns minutinhos. Eu gostaria e vou ler uma prece que eu achei muito importante. Se vocês quiserem, pode fechar os olhos. Deus, nosso Pai, ao colocarmos nossos corações em prece, queremos te fazer um pedido especial. Nosso pedido, Pai, vai ao encontro dos mais nobres sentimentos, ensinado por Jesus quando esteve entre nós. Rogar-nos-te, Pai, de infinita vontade, que estenda as tuas mãos sobre toda a humanidade, de forma a tocar os corações de maneira tão profunda que possa exaltar nossa sensibilidade para o ensinamento de Jesus. Te amamos uns aos outros, como Ele nos ama. E assim, Pai amado, ilumina o nosso desejo de harmonia, para que a paz do mundo que tanto desejamos começa em nós mesmos. Estimula nossos corações à fraternidade, à solidariedade, dando além do pão que sacia a fome do corpo, o pão que sacia a fome espiritual, dando o melhor que há em nós. Estimula-nos à humildade, para que estejamos presentes de corpo e alma junto aos nossos familiares, amigos, e permita, Pai, a presença de Jesus e de nossos mentores espirituais entre nós, emanando boas vibrações, nos encorajando ao perdão das ofensas, a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e para com as nossas próprias imperfeições. Por fim, Pai de bondade, rogamos que a luz do teu amor e de Jesus esteja presente em todos os lares, no nosso também, e em todos os dias de nossas vidas, nos conduzindo ao amor fraternal. Que assim seja. Nós agradecemos a nossa querida amiga, companheira de jornada Andréia, que Jesus abençoe, que ela possa estar sempre pronta, a servir a nossa doutrina, a servir a Jesus. Agora, meus irmãos, nós vamos dar continuidade, passando por um momento de paz.